Bom, boa tarde, pessoal. É com grande orgulho, né, que a gente vai dar início a mais uma transmissão aqui do canal do IE. Meu nome é Alexandre Laino Freitas, eu sou diretor adjunto de graduação e hoje a gente vai fazer um debate cujo tema é o futuro da educação e a inclusão digital, né? Esse é um debate chamado debate acalourado, com U mesmo, né? E é um evento que é organizado semestralmente pelo CASA, pelo Centro Acadêmico de Economia, Centro Acadêmico Stuart Angel, né? No contexto da recepção dos calouros. Então, no caso, são os calouros de 2021-2, né? Do segundo semestre de 2021. Então, esse é um evento que é totalmente organizado pelo centro acadêmico, pelos estudantes, eles têm autonomia para definir o tema, né? E convidar as pessoas, né? Então, a gente tem convidados muito ilustres hoje, que vão ser introduzidos daqui a pouco pela Maria Eduarda, e eu queria apenas dar as boas-vindas aos calouros, em nome de toda a direção do Instituto, e todos os docentes, discentes, servidores, a todo o corpo social, sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham aqui uma experiência muito enriquecedora para a vida de vocês e estamos aqui para o que vocês precisarem. Então, vou passar agora a palavra para a representante do CA, que vai compor a mesa e apresentar os palestrantes. Meu nome é Maria Eduarda, estou representando o CA, e esse tema a gente trouxe à tona porque ele se tornou de grande importância durante o surgimento da pandemia, né? E tudo mais. A gente tá... não sei isso. Desculpa, a gente está um pouco nervosa, é a primeira vez. Eu gostaria de apresentar nossos palestrantes de hoje, que é o Celso Pancera. Ele é graduado em Letras pela Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, e pós-graduado em Supervisão Escolar. Foi o presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FATEC, do Rio de Janeiro. Deputado federal, ministro da Ciência e Tecnologia e atualmente é presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá. Também gostaria de apresentar a Denise Pires de Carvalho, graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas já conhecida, né? Mestre e doutora em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora titular do Instituto Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ e atual reitor da UFRJ. Também gostaria de apresentar o Rafael Almada, graduado em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, outro conhecido. É professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e foi coordenador nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão e atual reitor da IFRJ e presidente do Conselho Regional de Química. Por favor. Gostaria de começar pela Denise Pires, por favor. Muito obrigada, Maria Eduarda, pelo CA. Uma saudação especial a todos os estudantes que iniciam esse segundo semestre de 2021 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em plena pandemia ainda. Em plena pandemia, é bom que nós sempre lembremos que a pandemia não terminou. Vocês me escutam bem, é um prazer enorme estar aqui com o ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, atual diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá, um parceiro militando na área de ciência e tecnologia do nosso país, e com o reitor, professor Rafael Almada, um amigo de longa data. Eu vou iniciar uma apresentação breve sobre essa questão muito palpitante e muito importante que os estudantes pediram que nós comentássemos hoje, que é a questão da inclusão digital. Vou compartilhar com vocês uma apresentação breve.
Então, o futuro da educação e a inclusão digital. Esse é um tema que nós poderíamos, com certeza, da educação no país. Talvez algumas semanas, alguns meses, porque é um tema que realmente precisa de muita reflexão no nosso país e no mundo, né, pós-pandêmico. Eu quero trazer um pouco do que a UFRJ, nesse ano de 2020, era, né, ela completou 100 anos, continua sendo a maior universidade federal do Brasil, agora centenária. Ela tem mais de 1.450 laboratórios de pesquisa, 13 museus, 172 cursos presenciais, 4 cursos de ensino à distância de altíssima qualidade, 224 cursos de pós-graduação estrito sensu, 315 lato sensu. Esse é o tamanho dessa universidade, que tem cerca de 65 mil estudantes entre a graduação e a pós-graduação. Falhas técnicas. E eu gostaria de dar uma lembrada que eu acabei deixando passar, que a nossa metodologia de hoje, durante o nosso debate, é uma fala inicial de 20 minutos entre os nossos palestrantes. Acho que poderíamos passar, já que outro professor. E as perguntas vocês podem deixar no site mesmo, que no final das falas deles nós iremos falar. Agora iremos passar para o professor Celso. Boa tarde, Maria Eduarda. Prazer falar com vocês do Centro Acadêmico Stuart Ângelo, casa da UFRJ, Tempos do Estudantil. Participei de muitas atividades aí que a Uni fazia, né? Eu era estudante da UERJ. É um prazer falar com vocês. Não pena ter caído a ligação, né, da professora Denise. Ela tinha algumas informações sobre o UFRJ bastante relevantes para mostrar para a gente. Mas depois, com certeza, ela retornará para cá. É um prazer também falar com meu querido amigo, professor Rafael Almada, reitor do IFRJ, né? Já tivemos portelense, e com quem nós tivemos bastante convivência também, assim como com a professora Denise, uma parceira nossa lá em Maricá, do Cetim. Nós estamos lá no Instituto de Ciência e Ecologia de Maricá avançando uma série de convênios com a UFRJ, na área de P&D, né? E bastante interessante, a gente tem conversado muito com a professora Denise, né? Mas hoje vamos falar um pouquinho aqui de educação e tecnologia, educação e mundo digital. Se eu pudesse, Maria Eduarda, colocar a minha apresentação, é uma apresentação de poucas lâminas, mas um pouquinho para animar a fala, né, com algumas imagens, algumas informações, né? Porque nós vivemos um momento bastante interessante e inédito para a humanidade, que é esse momento da pandemia, né? A gente está acostumado a conviver com os campos das universidades, né? Para ir o Fundão, a FRJ, tem ido com frequência, passado por ali,
e como está vazio, né? Como isso mudou essa realidade, né? E como nós vamos funcionar a partir daqui? Que lições tiramos dessa pandemia, né? Então, acho que seria uma fala boa, vocês, a temática que vocês estão colocando aqui agora, né? E eu preparei alguns slides para falar um pouquinho sobre o que é tecnologia, como as pessoas veem um pouco essa questão do avanço tecnológico, né, na humanidade, e a importância que tem o financiamento público, né, e o poder público para a construção desse ambiente virtual que a gente tem se acostumado cada vez mais a conviver nesses anos todos, né? E isso tem muito a ver com o que nós que trabalhamos com educação faremos daqui para frente, né? A gente vê que tem aí todo um embate do Ministério Público com as instituições federais de ensino aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? Querendo o retorno das aulas presenciais, né? E as instituições, a direção das instituições, as reitorias, né? Entrando na justiça contra essa volta, né, abrupta para as aulas presenciais, por inúmeros motivos, né? Uma é que não existe segurança vamos dizer assim, sanitária para o retorno pleno do funcionamento dos campos e das instituições de ensino. E a outra é que tem um problema bastante grave, vamos dizer assim, né? Que é o problema da questão da capacidade financeira mesmo, de financiamento, de funcionamento das instituições de ensino plenamente em atividades presenciais, né? O corte orçamentário foi muito duro do governo federal com as instituições de ensino, as instituições federais de ensino, tanto as universidades quanto os institutos federais, né? Os valores disponibilizados esse ano, se a gente aplicar, né, para o exercício de 2021, a gente aplicar corretamente a inflação, né? Nós estamos falando que a UFRJ tem que funcionar com valores referentes a 2002, 2003, né? Então, não tem como você funcionar plenamente os institutos, os campos novamente nesse momento. Então, tem esse embate aí, mas eu queria falar um pouquinho, se puder botar a minha segunda lâmina, mas num âmbito mais geral sobre essa questão do financiamento da ciência e da educação, né? Então, nós acostumamos, né, tanto a literatura quanto a produção de filmes, a mídia como um todo, né, e aqui eu cito 3 filmes das últimas 4 décadas aí, que tratam a tecnologia como se ela fosse algo que estivesse ajudando a construir um mundo distópico, né, a construir um mundo em que o ser humano ele deixa de ser o centro do funcionamento da sociedade para ser um instrumento de sociedades extremamente opressoras, né? E bastante desestruturadas da forma que a gente vê o mundo funcionando hoje. Então, essa questão de como a gente enxerga o ambiente virtual, de como a gente enxerga a tecnologia, ela está muito permeada, né, por essas imagens que a gente tem acostumado a assistir, né, e ler nessas últimas décadas, né? Você vê aí 1984, né, e o Big Brother, um livro escrito em 48, né, e ele já trata de um mundo totalitário com um Estado extremamente manipulador das pessoas, da forma que as pessoas vivem, né? Aí temos Blade Runner, que é já dos anos 80, novamente já um outro ambiente, né? Também com muita tecnologia, com carros voadores, etc.,
mas onde a tecnologia está associada à construção de um novo mundo, mas um novo mundo muito negativo. E, por fim, Matrix, né, já nesse século, início desse século XXI, que também cria um ambiente, né, distópico, um ambiente virtual, né, e isso tem trabalhado, permeado a nossa percepção da vida dentro do ambiente virtual, né, dentro de como que isso funciona sobre a nossa cultura e sobre o ser humano, o subjetivo do ser humano, né? E isso, obviamente, acaba entrando e influenciando o debate sobre a questão educacional, né? Porque essas imagens, essa visão que nós temos, ela influencia enormemente sobre como as pessoas enxergam, né, o mundo tecnológico, o ambiente virtual. Aí eu queria avançar para a próxima lâmina, né, que já é um pouquinho de alguns marcos importantes do que nós vivemos hoje, que é esse ambiente virtual, né? Em 1969, né, surgiu aí o primeiro experimento funcionando, o ARPANET, né, da internet, que foi totalmente financiado, né, com o orçamento da defesa dos Estados Unidos, né? Em 1989, Berners-Lee, lá no laboratório no CL, cria, né, finalmente o enlace, o www, que tornou o acesso à internet, a navegação à internet de uma forma muito mais fácil, né? E aí surgiram os primeiros browsers, os primeiros navegadores. E no início dos anos 90, nós tivemos, então, o boom da internet, a explosão da internet, e um pouco daquilo que estamos assistindo hoje do que é o mundo virtual. E aí, eu cito mais dois marcos importantes para isso que a gente fala hoje em dia de educação no mundo virtual, que é o surgimento, a criação da tela sensível, o toque, em 1973, também lá no CERN, com dois engenheiros, Frank Beck e Bert Stupp, né? E o GPS em 69, com o orçamento da defesa dos Estados Unidos. Por que eu falo isso? Porque todos esses avanços da ciência, né? Esses avanços da ciência básica que nós assistimos, eu não falo só na questão da internet, eu digo na área de medicina, na área de biomassa, de produção de alimentos. Aqui no Brasil isso é muito forte, né? A presença da Embrapa na pesquisa básica brasileira, fundamental, na área de produção de alimentos. Por quê? Porque os avanços da ciência básica nesses séculos todos foram majoritariamente feitos a partir de investimentos do poder público, né? O poder público é que investe pesadamente em ciência básica para gerar o conhecimento que nós hoje sabemos e usamos nesse mundo virtual. E aí eu queria avançar para a próxima lâmina, porque é um outro marco do mundo virtual, que eu julgo muito importante, que em 2007, Steve Jobs, então, apresenta o iPhone, né? E o iPhone, ele mudou a concepção dos smartphones, né? Você pega o que nós já tínhamos já mais de século, que é o telefone, a fala à distância, através de voz, já uma década e pouco, né? A popularização, então, né, dos telefones celulares, mas ele coloca no mesmo aparelho a tela sensível, acesso à internet, os números randômicos, né? O GPS, e muda a forma com que a sociedade se comunica, muda a forma com que a humanidade compreende o ambiente virtual. E note, e por que eu coloquei aqueles 4 marcos anteriores da pesquisa da ciência básica financiada pelo poder público por recursos públicos? Porque o que o Steve Jobs fez, sua genialidade, sua criatividade, foi pegar aquilo que já estava disponível, que a ciência já havia colocado à disposição da humanidade a partir de financiamento de questões necessárias para diversos estados, né, que financiaram aí para suprir suas necessidades de defesa, enfim, de comunicação, né, e criou um aparelho. A genialidade de Steve Jobs foi
juntar esse conjunto de informações num único aparelho, num único sistema, funcionando de uma forma entrelaçada, né? E mudou a forma com que o mundo se comunica e mudou a economia do mundo, né? E criou uma nova economia, a economia do mundo virtual, da comunicação virtual, onde os TICs, as tecnologias de informação, ganharam uma relevância enorme, né? E hoje, se a gente olhar a Bolsa de Valores eu até tinha o gráfico, eu retirei para não ficar muito longo, de Nova York, por exemplo, atualmente, e a Bolsa de Valores de Nova York de 20 anos atrás, você tinha, há 20 anos atrás, as principais empresas eram empresas de infraestrutura, na área de petróleo, na área de siderurgia, né, na área de automóveis, fabricação de automóveis, e agora você tem das 10 principais empresas, né, 6 ou 7 são empresas de comunicação. Mudou a forma como a economia se concentra e construiu uma nova economia. E aí eu coloco essa frase da economista, e vocês são economistas aí, né, estudantes de economia, professores de economia na FRJ, da economista Mariana Mazzucato, italiana, em que ela diz o seguinte: em quase toda a história econômica, o governo é tratado como necessário, mas improdutivo, gastador, regulador, e nunca como um criador de valor. E por que eu entro nesse negócio? Porque eu acho importante esse debate, né? Quando nós vamos discutir educação, e educação virtual, e educação no novo tempo. Quem tem condições de financiar a ciência, quem tem tradição de financiar a ciência no Brasil, é o poder público, mas não é só no Brasil, é no mundo todo isso funciona. E por isso que eu citei aqueles 4 marcos da internet na lâmina anterior. E agora, colocando aqui a genialidade de Steve Jobs, foi juntar, né, aglutinar, amalgamar essas iniciativas num único equipamento, entrelaçados, funcionando, e mudando a forma como a humanidade se relaciona. E a Mariana Mazzucato, ela faz esse estudo dizendo o seguinte: olha aqui, o Estado, as pessoas acham que o Estado é improdutivo, é gastador, só serve para regular. Não, o Estado ele tem um papel fundamental, não só na regulação das relações dentro da sociedade, nas relações entre a classes, nas relações entre as nações, mas ele tem um importante papel como gerador, criador de valor a partir do financiamento da educação e da ciência básica. E, por fim, a minha última lâmina, se puder colocar, e aí eu quero retomar, né, o eixo desse debate, né, que está chamado aqui, que nós estamos tratando hoje, né, que se pudesse colocar a minha última lâmina, né, que é o que será a educação daqui para frente. Né? Na minha avaliação, a educação continuará sendo pública, majoritariamente pública, necessariamente pública. E por que pública? Porque ela permite, né, a horizontalização da educação, a autonomia do processo de criação e gestão da educação, né? Ela permite que a educação continue capilarizada e servindo como um poderoso instrumento permanente de mobilidade social e redução das desigualdades sociais. Então, o futuro da educação e a inclusão digital, para mim, ela tem 2 eixos. Primeiro, ela é pública, né? Continuará sendo pública e é necessário que o Estado continue investindo bastante em educação pública, né? E segundo, ela será digital, ela já é e se tornará cada vez mais digital. Não tem como negar que esse processo da pandemia nos ensinou, nos mostrou que boa parte do processo educacional, não só na área de negócio, mas o processo educacional, pode sim ser resolvido de forma remota. Eu estou fazendo um mestrado na Coptec, no programa de Engenharia de Produção da UFRJ, e todas as aulas têm sido remotas, né? E boas aulas, com bons professores, com boa presença de alunos, né? Inclusive, ontem tivemos aula, inclusive, com um professor francês excelente, fez uma oficina excelente para a gente, na aula de ontem, né? Foi o professor da França, o francês do Terce,
né? Então, você vê como esse avanço do ponto de vista da educação para o mundo digital, ele é inevitável, né? Mesmo a educação básica, em que é necessário a convivência das crianças, né, dos jovens, no ambiente educacional para gerar a socialização, o aprendizado da convivência em ambiente mútuo, em ambiente coletivo, isso é necessário, mas a gente não pode negar que esses jovens, essas crianças, já nascem no mundo virtual. A gente vê esses games atuais, né? A forma como eles tratam, como eles dialogam com as crianças, né? É uma coisa impressionante. Tem um jogo aí que cresceu muito, um game, né? Que ganhou muito espaço entre a juventude nesse período de pandemia, chamado Free Fire. Eu estive vendo esse Free Fire. Você não escolhe mais o teu super-herói, você escolhe a skin com a qual você vai participar, né, do jogo. Antes de você começar o jogo, de você ir para o campo de batalha, veja, você tem um lobby. O lobby é onde esses jovens eles se encontram com suas skins e conversam com os demais que estão online. É todo um mundo novo, todo um ambiente novo que fazer educação tem que levar isso em conta. Nós não podemos deixar de considerar isso. O impacto que isso terá nas gerações atuais, nas jovens, nas gerações futuras, eu, sinceramente, não saberia medir. Mas o fato é que o processo de cognição das crianças está diferente, a forma que eles compreendem o mundo e veem a educação é diferente, e nós que estamos acostumados, né, com a educação mais formal, que nos formamos, aprendemos a dar aula num outro momento, né, há décadas atrás, teremos que, de fato, raciocinar de uma forma diferente e aprender a conviver com esse novo ambiente. Eu não consigo ver o UFRJ ou o IFRJ novamente só com aulas presenciais, né? As aulas síncronas, as aulas remotas, elas terão um papel determinante. E mesmo para os jovens, as crianças, isso também tem um impacto. Então, acho que era essa a minha fala inicial, Maria Eduarda, né? Nesse momento, agradecendo novamente a oportunidade da fala, vamos ouvir os demais palestrantes, depois a gente volta aqui para o debate, né, que é um debate bastante interessante. Por conta das falhas, iremos chamar o professor Rafael agora. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não, boa tarde ainda a todos vocês. É um grande prazer poder estar aqui, né, dialogando um pouquinho com vocês sobre um tema tão interessante que a gente vivenciou nesses últimos meses aí, que a gente teve que se readaptar a um modelo que a gente efetivamente não tinha clareza, né? Não conhecia esse modelo, e a gente teve que aprender a conhecer esse modelo. Isso gerou muitos desafios, né? Eu acho que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, para quem não conhece, né, na atuação do Instituto, a gente hoje tem em torno de 16 mil estudantes, e a gente trabalha em 15 campos, né, 15 campos distribuídos no estado do Rio de Janeiro, pegando na sua maioria campos da Baixada Fluminense, da região sul fluminense e da metropolitana. Metropolitana, Baixada Fluminense e sul fluminense. E nesse contexto, né, entendendo que é uma instituição que a gente trabalha com o ensino técnico, o ensino de graduação e o ensino de pós-graduação, nos permitiu também, né, repensar como que a gente iria fazer, né, essa inserção num modelo de educação que pudesse
de certa forma, no momento que a gente mais precisava do distanciamento, a gente conseguir ter a aproximação, né, por meio de uma forma não convencional, mas uma forma importante de modelo que a gente conseguiu fazer dentro daquele contexto da pandemia que a gente estava vivenciando. E isso foi desafiador, né? Falar de educação básica. Se no ensino superior já tem os seus desafios, imagina na educação básica. Né? E era um modelo muito parecido, né, da gente tentar entender o ensino presencial, fazer uma ação que pudesse complementar a formação do ensino remoto, mas ele não fizesse essa perspectiva de contrapor o ensino presencial. Né? A gente sabe que a educação ela tem um papel muito importante de aproximação, né? Aproximação de contato, de troca, isso se acontece muito de forma presencial, né? E a gente tem metodologias que envolvem a educação à distância, que também pensam essa interação, mas numa forma de concepção dessa interação, né? Que é um pouco diferente do que a gente fez na atual conjuntura, né? Esse modelo remoto, ele é um modelo que não necessariamente ele se complementa com a educação à distância, mas esse modelo fez a gente repensar. E aí, por isso que eu tenho que agradecer muito aí o Centro Acadêmico para convidar a gente, convidar a comunidade para fazer esse debate, né, que titula aí um debate acalorado, né, para que a gente pudesse receber os nossos novos estudantes do Instituto de Economia e que pudesse pensar como vai ser o futuro da educação e como vai ser a inclusão digital nesse período. Então, eu queria muito cumprimentar aqui, né, o meu amigo Celso Pancera, minha amiga professora, magnífica reitora Denise Pires, né, e todos os demais, né, membros da universidade, né, do curso, né, de economia, do Instituto de Economia. Queria muito parabenizá-los por fazer essa discussão, né? E eu fico observando, no momento que a gente começa a pensar nas possibilidades do retorno presencial, no momento que a gente começa a pensar possibilidades da gente fazer um retorno gradual, né, desse modelo que a gente está atuando para o modelo de retorno das condições, né, presenciais, a gente começou a refletir qual efetivamente vai ser o futuro da educação. Né? Como que a gente consegue pensar a educação também permitindo uma inclusão digital. Eu tenho uma prática, né, de formação, como foi falado aqui, eu sou químico de formação, né, doutor em engenharia química pela UFRJ, né, pela COP da UFRJ, Programa de Engenharia Química, e eu, mesmo na minha aplicação em sala de aula ou no laboratório da formação na área de físico-química, que é a disciplina que eu ministro, a gente começou, eu sempre tentei usar a tecnologia a favor daquela experiência dentro de sala de aula. Né? Aquele modelo tradicional do quadro, aquele modelo tradicional só do uso daquelas ferramentas clássicas, mostrou para a gente que a gente tinha outras possibilidades que a gente precisava utilizar. Não bastava só a gente ter o modelo de uso dessas tecnologias sem aplicar elas em outras possibilidades. E eu acho que esse momento pandêmico, ele expôs exatamente essas fragilidades. Primeiro, a gente percebeu o quanto a gente ficou limitado na questão de acesso à internet, o quanto a gente percebeu o nosso modelo focado no modelo simplesmente presencial, e quando a gente precisou fazer uma perspectiva diferente, a gente teve que romper barreiras que a gente tradicionalmente não estava preocupado em romper. Né? Eu lembro que, no passado, se a gente colocasse uma reunião não presencial, a gente estaria quase sendo torturado, porque como vai marcar uma reunião, né, não presencial e a perda que isso tem? Hoje as pessoas começaram a trabalhar a possibilidade da gente ter esse modelo, da gente fazer essas reuniões. E muitas delas, né, tirando toda a dificuldade que a gente teve inicialmente para participar, a gente conseguiu avançar e pensar esse modelo como ele ser aplicado. Né? Então,
Isso é algo que a gente precisava refletir e pensar a estratégia. E aí, quando a gente consegue repensar esse modelo e ver o quanto a gente estava atrasado em relação às possibilidades, a gente começa a ter um momento de finalização da pandemia e a gente fala, e agora? Né? Como vai ser estas possibilidades no futuro? A gente precisa entender, por exemplo, e aqui no Instituto a gente fez essa avaliação, a gente precisa garantir conectividade. Hoje a população já era uma vertente que a gente via, e Celso, com certeza, como ministro da Ciência e Tecnologia, conheceu isso de perto, né? Teve a possibilidade de conhecer o quanto a gente ainda precisa de conectividade para os nossos jovens, para nossas populações mais periféricas. A gente, no Rio de Janeiro, ainda tem uma questão geográfica que gera muita dificuldade, mas a gente tem uma questão social relacionada ao acesso, à possibilidade da gente ter inclusão dessas pessoas. E aí a gente viu também o papel da universidade, o papel das instituições de ensino, o papel dos institutos federais. Muitos dos nossos estudantes usavam a universidade, o espaço acadêmico, para permitir conectividade e acesso. Quantos ficavam mais tempo na universidade para conseguir efetivamente permitir esse acesso, seja para fazer um trabalho, seja para fazer um relatório, seja para complementar uma pesquisa de artigos. Então, a gente começou a perceber o quanto esta necessidade de pensar a inclusão digital ela tem que ser permanecida. Aqui no Instituto, a gente criou o Auxílio Conectividade. O que é o Auxílio Conectividade? A gente permitiu que esse estudante tivesse um tablet, um chip, para permitir o acesso das aulas remotas. Quando a gente foi ver, a quantidade de estudante que dependia disso e único e exclusivamente só poderia fazer esse acesso remoto com essas ferramentas, seja de acesso, seja de tecnologia, a gente começou a pensar a possibilidade de ter a permanência de um auxílio conectividade, porque a gente começou a perceber, né, as possibilidades que essa conectividade contribui na formação desses cidadãos que estão aqui nas nossas instituições. Então, pensar o futuro da educação nesse pós-pandemia é a gente repensar alguns modelos. A gente precisa usar a pandemia de uma forma estruturada e tentar entender o que de bom, eu não gosto muito de falar isso, porque eu acho que a pandemia, né, teve muito pouca coisa boa, né? Eu não gosto de falar o termo bom, mas eu gosto de falar em termos de aprendizado que a gente conseguiu a partir das experiências que a gente viveu, das dores que a gente sofreu nessa pandemia. A gente precisa repensar esse modelo educacional centralizado numa presencialidade que pode potencializar ações de inclusão digital. Ou seja, eu tenho muita crítica à possibilidade dos ensinos híbridos. Tenho muita crítica, porque eu acho que a educação você faz muito na presencialidade, mas sou muito favorável que a gente possa permitir um novo olhar para essa educação, onde a inclusão digital seja uma ferramenta que possibilite outras alternativas, que possibilite complementar essa formação em sala de aula com o uso de tecnologia favorável a esse processo de ensino-aprendizagem, esse processo de formação. E aí sim a gente consegue criar possibilidades que a gente até então não tinha. E aí a gente vai construindo novas alternativas. Outra questão que eu queria muito, né, tocar aqui com vocês, porque eu acho que é algo que me sensibiliza, é a evasão que nós tivemos nas nossas instituições. Muitos estudantes, né, alguns por opção, fizeram trancamento por diversas possibilidades, seja pelas questões sociais, seja pelas questões de trabalho, né, e possibilidades, mas uma das coisas que eu acho que a gente precisa olhar é por que dessa evasão. Mesmo esse estudante que não evadiu consciente, foi lá, fez o trancamento pelas outras possibilidades, ele também pode estar nesta balança, né, das perspectivas por que ele evadiu, com certeza, a questão da conectividade. Então, eu começo a perceber que a inclusão digital é um caminho que a gente precisa travar. Não dá para enganar, não dá para tapar o sol com a peneira. Existe uma discrepância, uma desigualdade de inclusão
digital no nosso país. E isso não está refletido só na educação básica, está refletido também no ensino superior. A gente tem uma necessidade de construir essas estratégias porque a gente precisa tirar aprendizado desse momento que a gente viveu. Quantos de vocês têm total infraestrutura em casa, mas quantos tiveram que se readaptar? Além da estrutura, em casa, a gente teve que criar mecanismos de conseguir conviver com essas diferentes possibilidades. Na família, você tendo que estudar, seu pai tendo que trabalhar. Isso foi um cenário muito atípico. Mas, em compensação, esse cenário ele é muito intenso quando você analisa em termos do quanto está desigual esse acesso, e conectividade da nossa população. E aí cabe a gente. Por isso que é importante quando a gente vê as ações, e gosto muito da fala do nosso presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá, professor Celso Pancera, pela construção que ele faz. Ou seja, a gente precisa, dentro da ciência e tecnologia, criar estratégias melhorando cada vez mais as possibilidades do aprendizado. É preciso que a gente tenha uma ampliação desse conceito, criando ferramentas que vão dar base ao ensino presencial, mas não tirar a essência dessa formação que a gente compreende, uma formação integrada, principalmente quando a gente está falando de educação profissional e tecnológica. Eu nunca vejo a gente ter uma formação de um profissional na área técnica que ele não tenha uma formação humana integrada. E essa formação humana, ela pode ser, sim, complementada pela tecnologia. É muito ruim aquelas pessoas que veem o uso da tecnologia como algo que possa desqualificar o processo de ensino-aprendizagem. Não é isso. Eu acho que ele vai se complementar. E é o que eu falei também, sou muito crítico ao ensino híbrido, simplesmente pela essência de ser ou não ser híbrido, mas assim, o quanto a tecnologia pode ajudar na construção de uma educação diferente, que esteja direcionada com os anseios que a gente tem hoje de uma sociedade extremamente conectada, extremamente ativa nas redes sociais, e que gera novas demandas para esta sociedade. Então, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que esse debate ele é acalorado porque ele traz perspectivas, e essas perspectivas elas afetam diretamente a formação do Instituto de Economia. Eu não tenho dúvidas que o uso da tecnologia na área de formação de vocês ela é essencial. E vocês poderem ter diversas possibilidades de usar também a tecnologia para formação na área de vocês, eu acho que tem um efeito muito disruptivo de construção de um conhecimento a partir das vivências e das trocas que a gente já realizava dentro do modelo presencial. Bom, acho que ainda tem mais um tempo aí, mas queria muito agradecer esse convite, reforçar a importância de estar falando aqui com vocês, a importância da gente refletir sobre esses temas e tantos outros, e parabenizar aí, o Centro Acadêmico novamente por essa sensibilidade e de contribuir um pouquinho aí com a formação extra sala de aula, trazendo os novos estudantes aí para uma nova reflexão sobre o futuro da educação e a inclusão digital. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. E agora gostaríamos de passar a fala para a doutora Denise. Muito obrigada, Maria Eduarda. Eu quero iniciar me desculpando pelo problema técnico, e vou recomeçar sem apresentação dessa vez, para a gente não ter risco de, mais uma vez, eu ficar... E a gente, quando está apresentando, para vocês que estão chegando na universidade, a gente não sabe se está sendo assistido ou não. Portanto, eu fiquei falando e perdi a apresentação do meu querido amigo, o nosso ministro Celso Pancera. Bom, eu estava falando, então, do tamanho da nossa universidade, e do desafio, para que vocês imaginem o desafio que foi fazer uma universidade que tem 172 cursos na modalidade presencial,
são cerca de 50, 55 mil matrículas em modalidade presencial, e transformar esses cursos em disciplinas remotas, né? Então, muita estratégia precisou acontecer na universidade. Os colegiados superiores tiveram discussões muito acaloradas, né? Porque havia grande parte da comunidade acadêmica insegura com o ambiente remoto. Ninguém discute que esse ambiente remoto não é a mesma coisa que o ambiente presencial, né? Óbvio que não é. Mas eu tenho dito que nós tivemos que nos adaptarmos e precisávamos tentar não deixar estudantes para trás. E, infelizmente, as condições socioeconômicas dos nossos estudantes, do nosso país, de uma maneira geral, elas fazem com que muitos dos nossos estudantes, isso foi o primeiro diagnóstico que nós fizemos e foi importantíssimo para a UFRJ, foi saber que, naquele momento, em 2020.1, havia cerca de 3.500 estudantes sem acesso adequado à internet. Então, por que eu digo isso? Porque nós fizemos um levantamento, nós passamos, ainda no mês de maio, um questionário que foi respondido por técnicos, professores e alunos. Foram mais de 18 mil alunos respondendo, portanto, muito representativo, que mostrava que a maior parte dos alunos tinha banda larga e tinha algum tipo de equipamento como tablet, não precisava usar celular. Mas havia um quantitativo que nós não tínhamos como saber, de estudantes que costumavam acompanhar os seus cursos com celulares, usando a internet do celular, que não é o adequado. Então, nós descobrimos, porque nós fizemos o programa de inclusão digital, o maior programa de inclusão digital do país, me orgulho muito de dizer isso, nós oferecemos 12 mil chips de alta velocidade para acesso à internet, 12 mil. E foram, quantos estudantes aplicaram, né? Foram 3.100 estudantes da graduação, 155 na pós e cerca de 100 estudantes no ensino fundamental. Então, vejam, esses foram os que aplicaram. Os que puderam receber o chip, porque estavam dentro daquelas características socioeconômicas da verba da assistência estudantil, que é a renda familiar per capita de 1,5 salário mínimos, como a renda máxima, né? Então, houve 3.026 contemplados na graduação, 132 na pós. Então, digamos que foram 3.200. 3.200 dos nossos estudantes, se não tivesse havido a pandemia, eles estariam até hoje com acesso precário à internet e estudando mesmo textos e vídeos que existem na internet através dos seus celulares. Então, nós oferecemos não só o chip, mas também o equipamento. Então, nós oferecemos 6.500 equipamentos. Naquele momento, não foi o equipamento, foi um valor que era suficiente para comprar um tablet, pelo menos, e foram 3.400 estudantes contemplados. Então, veja, 6.500 ofertados, 3.400. Então, a gente ofertou muito mais do que o número de estudantes que precisavam daquele auxílio, além do auxílio Modem, que nós ofertamos também 6.000, mas aí só 300 estudantes precisavam, e o auxílio emergencial por conta dos estudantes terem voltado para as suas casas. Nós ajudamos estudantes a voltarem para as suas casas, suas famílias, e não haver mais a alimentação na residência estudantil, todo esse ambiente, né, de insegurança alimentar. Então, nós tentamos, de alguma maneira, dentro das nossas possibilidades, ofertar o que fosse possível para que ninguém ficasse para trás. E nós, portanto, distribuímos os chips, essa verba de equipamento e os modems até o mês de agosto, né? Até que tudo fosse adquirido, e começamos, dia 24 de agosto, o primeiro semestre de 2020, de maneira remota, mas ainda como um período letivo excepcional, emergencial,
não havia nenhuma necessidade, por um lado, do professor oferecer a disciplina, porque os professores também precisavam se adaptar, e também dos estudantes se inscreverem nas disciplinas. Então, eles pararam de contar prazo para integralização dos cursos. Então, com muita tranquilidade, nós fomos retornando, de forma que agora, no mês de novembro, começamos o segundo semestre de 2021 e em 2022 começaremos o ano letivo 2022 em abril. Portanto, um pouco, cerca de um mês atrasado apenas em 2022. Quero agradecer muito à Pró-Reitoria de Graduação, ao SEG, aos membros do Conselho de Ensino de Graduação, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ao CEPEG, que é o Conselho de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, e ao Conselho de Extensão e à Pró-Reitoria de Extensão. Então, ensino, pesquisa e extensão garantidos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de maneira remota, devido à pandemia, e nós retornamos apenas os estágios de término de curso presenciais a partir de 2020 ainda. A partir de agosto, nós autorizamos estudantes que quisessem terminar seus cursos a poder atuar em estágios presenciais, a maior parte deles fora da universidade. A universidade retornou com atividades presenciais, disciplinas práticas, a partir de 2021, primeiro semestre, principalmente na área da saúde e na área de química, com turmas pequenas, com um protocolo muito cuidadoso. Nós temos vários documentos que estão no site da Universidade Federal do Rio de Janeiro, são os planos de retorno gradual, o plano de retorno de aulas práticas, o plano de contingência, o guia de biossegurança, e temos hoje mais de 1.000 espaços acadêmicos mapeados pelo Web Espaço Seguro UFRJ, que determina a ocupação máxima das salas. Então, estamos voltando presencialmente, prioritariamente com atividades práticas, porque as práticas não acontecem adequadamente de forma remota, e algumas disciplinas teóricas também estão podendo acontecer presencialmente com toda a segurança. Então, o retorno na UFRJ ele é gradativo, ele é seguro e é muito planejado pelos coordenadores de curso, pelos responsáveis pelas disciplinas. E o que aconteceu a partir desse maior programa de inclusão digital foi que ele continuou em segundo semestre de 2020, porque os estudantes se matricularam através do SISU, e também em 2021, primeiro e segundo semestre, e a conclusão é que nós concedemos até hoje, na UFRJ, lembrem-se que eram cerca de 3.500, 3.200 auxílios e equipamento, até hoje foram 6.115 auxílios e equipamento. Então, vejam que havia um quantitativo de estudantes que estava represado em 2020, 3.200 precisavam de equipamento, porque eram estudantes que já estavam há mais tempo na universidade, e volto a dizer, sem o acesso adequado, sem a inclusão digital necessária, a conectividade, como muito bem falou Rafael, e eu imagino o Celso também. Mas, a cada semestre, depois que atendemos a esse quantitativo represado, cerca de 1.000 estudantes, daqueles 5.000 que ingressam a cada semestre, cerca de 1.000 precisam de um auxílio equipamento, de um auxílio chip. E nós, então, investimos até hoje, 2020 e 2021, R$ 6.500.000 em inclusão digital na maior universidade federal do país. Então, se a gente fizer uma conta que foram 2 anos, sendo que no primeiro ano havia um represamento, o valor máximo anual para que a gente faça a adequada inclusão digital na maior universidade federal é menor do que R$ 3 milhões, um investimento que transforma a vida dos nossos estudantes, que faz com que eles tenham acesso à internet de qualidade e possam estudar em pé de igualdade com os demais estudantes que ingressam na nossa universidade. E a isso nós denominamos de equidade. Nós precisamos caminhar no sentido
de proporcionarmos no ambiente acadêmico o máximo possível de oportunidades iguais para os nossos estudantes que ingressam na UFRJ. E eu, desde o início da pandemia, quando eu vi esses números, eu tenho me posicionado no Conselho Universitário, em todos os fóruns, de que a inclusão digital passa a ser uma parte fundamental da assistência estudantil. Nós agora estamos estudando na UFRJ a concessão do auxílio transporte, devido ao fato de não termos na cidade do Rio de Janeiro a possibilidade do bilhete único, por enquanto. Enquanto não há bilhete único, nós vamos destinar auxílio transporte na cidade do Rio de Janeiro e, se for necessário, na cidade, para o campus de Duque de Caxias e para o campus de Macaé, também na cidade de Macaé. Então, esses são os 3 campi da universidade. Todo esse conjunto de estudantes, técnicos, professores e o programa de inclusão digital atenderam da educação fundamental à pós-graduação, com as diferenças, né? A graduação é muito maior do que a pós-graduação e o ensino fundamental, mas nós decidimos atender todas e todos nesse caminho de continuar nos seus cursos de graduação. Mas é muito importante que a gente discuta com vocês no dia de hoje, que é o futuro da educação e também da inclusão digital, a questão do que nós fizemos entre 2020 e 2021 de atividades de extensão também, né? Então, o ensino passou a ser remoto na maior parte das disciplinas e as atividades de extensão também continuaram acontecendo de forma remota. Então, eu trago aqui como exemplo 2 festivais do conhecimento, interação da universidade com a sociedade em via de mão dupla, com mesas redondas fundamentais, excepcionais. Em 2020, em julho, nós já estávamos com o Festival do Conhecimento, que na abertura tinha 5.000 pessoas assistindo simultaneamente. Vejam a vontade que as pessoas estavam de interagir com a universidade. Foi um Festival do Conhecimento cujo tema era Universidade Viva, mostrando para a sociedade que a universidade está viva e que quer interagir cada vez mais com ela. E nesse ano de 2021, o nosso Festival do Conhecimento, que também aconteceu em julho, e também é um legado da pandemia, a partir de agora teremos sempre um Festival do Conhecimento que será pelo menos híbrido. Não imagino que a universidade vá ter um Festival do Conhecimento apenas intramuros. Ela vai, mesmo que quando esses eventos são organizados fora da universidade, eles são muito menores do que o ambiente remoto nos proporciona, que é o fato dessas mesas redondas ficarem gravadas e poderem ser assistidas pela população para sempre, né? No canal da UFRJ, no canal da Pró-Reitoria de Extensão. Então, é muito importante, né? Em 2021, nós discutimos futuros possíveis. E não há futuro possível sem educação de qualidade, sem internet de qualidade, sem conectividade, sem esse novo ambiente que fez com que nós avancemos, né? O Brasil ele estava atrasado com relação a isso. Na verdade, muito, muito atrasado no que diz respeito ao uso dessas tecnologias. Eu preciso dizer que não conhecia essas plataformas, nenhuma delas. Eu conhecia o Skype e o Hangout do Gmail, não conhecia, mesmo Classroom eu jamais tinha utilizado, né? Então, nós tínhamos nas nossas universidades, institutos federais, escolas, o ensino único e exclusivamente presencial, tradicional, e eu não sei definitivamente se é esse o ensino do futuro, como fica a aprendizagem neste ambiente e o que será de nós que trabalhamos na área de educação no futuro próximo, né? Se nós pensarmos o que seremos em 2030, eu tenho quase certeza que não seremos o que éramos em 2019, na pré-pandemia. E eu tenho dito que esse ambiente híbrido, presencial e remoto, ele é um ambiente que proporciona o atendimento à diversidade. Há estudantes
que preferem o remoto, há estudantes que não se adaptaram ao remoto, há estudantes que tanto faz, que podem estar de forma presencial ou remota e que se sentem atendidos da mesma maneira no seu aprendizado. Há professores que se adaptaram muito bem ao remoto e acham que o ideal é continuar assim, se sentem melhor ministrando aulas no ambiente remoto, talvez os mais tímidos, né? São estudos a serem feitos pelos grupos de pesquisa da área de educação. Eu, se fosse dessa área, estaria estudando muito, né, esse fenômeno, que é o fenômeno do ensino-aprendizagem em ambiente remoto, quais as consequências, quais os benefícios, quais os malefícios, para que nós possamos caminhar aproveitando o que deu certo e abandonando o que deu errado. E há professores que só querem continuar presencialmente, que estão loucos para voltar para a sala de aula e não querem, de forma alguma, deixar uma aula gravada e não se adaptam a esse ambiente. Então, essa diversidade, né, de pessoas é muito saudável, né? Então, ao invés de termos, por exemplo, fico imaginando, uma das minhas turmas tem 100, às vezes 120 alunos. Ao invés de termos 120 alunos na sala de aula, eu posso estar presencialmente apenas com os estudantes que quiserem estar presencialmente. Posso ter aquele mesmo conteúdo gravado para aqueles estudantes que não querem ou não podem, porque estão trabalhando, porque não podem estar naquele momento, até porque adoeceram e não podem estar na universidade no dia daquela aula, eles terem acesso àquela aula, àquele conteúdo também de forma remota, podendo encontrar comigo para tirar dúvidas presencialmente, num outro momento. Vejam que esse ambiente nos traz muitas possibilidades. Nós precisamos estar abertos para todas essas possibilidades. Mas e o nosso país, né? Qual é o futuro da educação no país? Eu não vejo um país, nesse momento, que faz essa reflexão sobre educação, que discute com as universidades, com as escolas, de uma maneira geral, como manter a qualidade, proporcionando uma parte do ensino de maneira remota, ou dizendo, não, vamos fazer aqui um grupo de estudo, não queremos, vamos todos voltar para o presencial, porque o remoto não é bom para o nosso país. Mas alguém precisa liderar esse movimento, discutir com as universidades, discutir com as escolas de ensino médio, com as escolas de ensino fundamental. Eu considero que no ensino básico o presencial é fundamental, é na escola, convivendo com os estudantes e com os professores e com os técnicos, que nós aprendemos o dia a dia. Daí a importância do ensino básico voltar o mais rápido possível. Sou radicalmente... É muito difícil eu falar essa palavra, porque eu não sou em nada radical no que eu penso, mas sou radicalmente contra o chamado homeschooling, essa questão de educação no lar, educação fora da escola. Então, para o ensino básico, para o ensino fundamental e ensino médio, não temos dúvida que o ambiente da escola é fundamental para que haja essa troca que faz com que os seres humanos reconheçam no outro, no que é diverso, no que é diferente de si mesmo, essa diferença e possam crescer, né? Então, o crescimento individual depende desse ambiente, que é o ambiente escolar, o ambiente no qual nós lidamos com o contraditório, no qual aprendemos muito com os demais estudantes, professores e técnicos daquela escola, merendeira e assim por diante. Mas, quando a gente fala no ensino superior, nós estamos falando dos calouros do primeiro período. É óbvio que o primeiro período tem que ser presencial, nós precisamos reconhecer e conhecer a nossa turma, precisamos passear por todo aquele ambiente universitário presencial o mais rápido possível, né, para termos os nossos colegas de turma, mas nós sabemos que, ao longo da universidade, as nossas vidas vão mudando e a universidade precisa atender a essas demandas dos nossos estudantes. Há disciplinas, talvez eletivas, talvez aquela disciplina teórica
que você prefere assistir à noite ou que você só pode assistir à noite. Ao longo do curso, esse ambiente híbrido, esse ambiente precisa ser discutido e ser oferecido para os nossos estudantes, mesmo que não sejam todas as disciplinas. Então, nós precisamos agora discutir o que deve permanecer presencial, qual o mínimo que deve ser presencial, e definir. Não, olha, primeiro período tem que ser todo presencial, primeiro, segundo e terceiro, a partir de que momento? Isso vai depender de curso para curso, né? Há cursos que são práticos desde o início, e esses têm que ser presencial sempre, né? Porque ficam do primeiro ao último período com aulas práticas e tem que ser, a parte prática precisa ser presencial. Então, essa discussão ela precisa ser travada para que tenhamos uma educação de qualidade. As nossas universidades todas fizeram inclusão digital, o MEC se atrasou no programa de inclusão digital, mas acabou fazendo, porque viu o movimento partindo das universidades. Então, o próprio Ministério da Educação ofereceu chips para os estudantes. Um programa muito, eu diria, tímido. Eu acho que o Ministério... tenho certeza que o Ministério da Educação precisa pensar na inclusão digital para todos e para além da verba de assistência estudantil, para que nós possamos garantir esse programa para todos os estudantes brasileiros e não apenas para as universidades que podem manter esses programas. Então, para terminar, não é verdade que o Brasil tem muitos estudantes no ensino superior, ele ainda tem muito poucos estudantes no ensino superior. Nós temos menos de um quarto dos nossos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior, menos de um quarto. Né? Há países desenvolvidos que têm pelo menos 50% entre 18 e 24 anos no ensino superior. Qual é a nossa meta? Qual é a meta da educação brasileira? Isso precisa ser discutido. Mas não é só ingressar no ensino superior, é também permanecer, é ter capacidade e oportunidade de continuar no seu curso para conseguir terminar e concluir seu curso, né? Então, a conclusão do curso depende de políticas que garantam a permanência, assistência estudantil para a permanência, e assim nós devemos caminhar com programas de inclusão digital e de assistência estudantil. Para isso, a verba que é destinada à educação e à ciência e tecnologia precisam ser recompostas, porque o futuro é um futuro que depende do país, né? O futuro do país depende de aumento no número de estudantes no ensino superior, no aumento na formação de doutores. Nós temos ainda um número muito pequeno de doutores formados por ano. Eu trazia aqui os números para vocês, porque nós temos escutado isso, né, que há muitos estudantes no ensino superior, que não é importante, e não é verdade. Nós precisamos de mais acesso ao ensino superior, precisamos de mais política de permanência, mais política de inclusão social. Para isso, precisamos de investimento. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil não forma nem 25 mil doutores por ano, que era a meta do Plano Nacional de Educação para 2024, e nós estávamos próximos de 25 mil doutores por ano, e estamos nos afastando da meta porque houve um corte na verba de ciência e tecnologia importante de 2015 para cá, de forma que as bolsas dos estudantes da pós-graduação não têm o seu valor revisto, né? São bolsas que têm o mesmo valor há cerca de 10 anos, ou há mais de 10 anos. Então, além de não haver a revisão dos valores das bolsas, há um corte no número de bolsas, o que fará com que o país se distancie ainda mais da média da OCDE. Então, a média dos países da OCDE de 2018 fica em torno de 1,1% da população entre 25 e 64 anos com doutorado, e o Brasil tem apenas 0,2%. Portanto, 5 vezes menos do que a média da OCDE em termos de percentual de doutores. Então, nós precisamos aumentar o ingresso na pós-graduação, assim como precisamos aumentar o ingresso na graduação. Essa é a realidade do Brasil. E, para isso, é necessário investimento, porque os cursos de doutorado acontecem nas instituições públicas, a pesquisa acontece nas instituições públicas e 95% da produção científica do Brasil acontece nas instituições públicas. Nós precisamos, portanto, de recomposição do orçamento de ciência e tecnologia e também do Ministério da Educação para caminharmos no sentido de um país
soberano, um país independente e autônomo, e não um país que continue exportando apenas matéria-prima e commodities, como ainda é o Brasil, apesar do enorme desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa que aconteceu nas últimas décadas, mas de 2015 para cá nós temos, infelizmente, temos visto um retrocesso nessa política. Eu vou terminar falando, por exemplo, né, os números dos Estados Unidos, um país desenvolvido, muitas pessoas gostam dos Estados Unidos, então, Estados Unidos forma 800 mil mestres por ano, nós formamos 60 mil mestres por ano, portanto, menos de 10 vezes. E os Estados Unidos forma 180 mil doutores por ano, nós formamos menos de 25 mil. Se nós queremos ser um país desenvolvido, com menos desigualdade social, capaz de exportar alta tecnologia, precisamos formar mais doutores, precisamos desenvolver a indústria nacional, o setor empresarial do país, para que ele possa empregar esses doutores, como acontece nos países mais desenvolvidos e aqueles que estão se desenvolvendo nos últimos 50 anos e são um exemplo para nós, como a Coreia do Sul e a China, né, que tem investido bastante em ciência e tecnologia e também em educação. Quando nós olhamos o valor por aluno investido em educação no Brasil, é muito baixo, e quando nós olhamos o percentual do PIB destinado à ciência e tecnologia, ele é muito baixo se compararmos com a China, com a Coreia do Sul e com os países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos, países da Europa. Nós temos hoje, infelizmente, com a queda de investimento e com o retrocesso, porque chegamos a 1,2% do PIB de investimento em ciência e tecnologia, mas houve um retrocesso pelo contingenciamento, enquanto esses países, a China já ultrapassa 2%, a Coreia já ultrapassa 3%, o Japão investe 3,7% de seu PIB em ciência e tecnologia, porque é uma questão de soberania nacional e esses países sabem disso, né? Eles investem com verba pública, porque lá o projeto é o projeto de nação desenvolvida. Então, o aumento de doutores formados no Brasil ainda é muito aquém do que o país precisa. O número de estudantes que aumentou no ensino superior em cerca de 50% nas últimas décadas ainda é muito pequeno frente ao que o país precisa para ser um país desenvolvido. E, por último, mas não menos importante, eu não tenho dúvida de que nós precisamos, né, nos debruçarmos e refletirmos sobre o que será o mundo pós-pandemia. Definitivamente, ele não será uma repetição do mundo pré-pandemia, será um mundo mais integrado, será um mundo no qual a capacidade de adaptação será mais importante. Talvez uma das características mais importantes da sociedade moderna será essa capacidade de adaptação, a flexibilidade, ou o que vários autores chamam de um mundo que não pode, de forma alguma, ser rígido, porque toda estrutura rígida ela tem dificuldade de se adaptar, ela acaba quebrando ao tentar se adaptar aos desafios da modernidade. E as nossas instituições, elas são o locus desse pensamento, que é o pensamento anti-rigidez, o pensamento pró-flexibilização, pró-flexibilidade, pró-adaptabilidade, que pode acontecer nas universidades brasileiras, como vem acontecendo nas outras universidades do mundo. Todas as universidades estão voltando para o ensino presencial, mas garantindo que o formato híbrido permaneça, para atender toda a diversidade do seu alunado, e muito provavelmente nós também trilharemos esse caminho. Eu espero que, com programas de inclusão digital e com uma discussão pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, escutando mais os reitores das universidades e dos institutos federais, porque nós temos muito a dizer
porque estamos próximos das demandas estudantis, das demandas dos nossos docentes e dos nossos servidores técnicos. Eu termino aqui agradecendo mais uma vez e me desculpando pelo problema na internet. Esse meu último slide mostra justamente a cabeça dos estudantes com laptop. Então, aí está o desafio, né? Esse híbrido, né? Como integrar mais as pessoas, mesmo quando elas estão, muitas vezes, distantes por necessidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de chamar as perguntas, eu gostaria de agradecer, em nome da casa e dos nossos ouvintes, a disponibilidade do tempo de vocês de estar com a gente nesse debate. Agora, algumas perguntas para os nossos convidados. Educação digital é inclusa, mas levaria uma perda de identidade institucional. Aprendizado vai desde criar memória muscular ao fazer uma titulação e usar jaleco até a convivência no palácio do IE. Um dos três. Professor Rafael, o senhor acha que com a chegada da pandemia ela mostrou as grandes falhas na educação? Sim, foi o que eu falei, assim, eu não tenho dúvidas que a gente teve que repensar muitos procedimentos que a gente fazia, né? A gente focou uma educação que a gente pensava pouco na conectividade, entendia que o aluno estava tendo acesso na universidade, na instituição, e a gente não pensou em estratégias para essa inclusão digital ela ser no dia a dia desse estudante, né? Hoje a gente criou um auxílio conectividade, que eu acho que a gente tem que manter esse auxílio conectividade, porque o estudante ele continua o seu processo formativo fora da sala de aula. Então, eu acho que isso mostrou para a gente que a gente precisa usar a tecnologia mais para trabalhar diferentes potencialidades que a gente possa ter no processo formativo. Então, acho que a pandemia gritou isso para a gente, além das questões de infraestrutura, né? A gente focou em salas de aula sem janela, a gente esqueceu que do lado de fora tem uma paisagem, tem um mar, tem um sol, tem pessoas, e a gente se enclausurou, né? Isso até em termos físicos, né? A gente se enclausurou em algumas salas fechadas. E isso hoje a gente vê que não devia ser, né? Porque a gente tem que ter a possibilidade de abrir a janela, respirar um ar puro, e isso fisicamente falando. Imagina outras tantas possibilidades que a gente perdeu por não entender a necessidade dessa inclusão digital. Sobre a questão levantada pelo Anderson, eu acho que a professora Denise e o Rafael tocaram nisso, eu também toquei um pouquinho nisso. Existem múltiplas experiências, né? Existe aquele aluno que prefere a aula presencial, aquele que não tem problema com a aula à distância. O ensino básico não tem como não ser presencial. Pode ter atividades complementares de forma virtual, mas a base da educação, a convivência no ambiente escolar, a socialização, ela é parte do processo de aprendizado, ela tem que continuar. Assim como a família é importante, o ambiente escolar é fundamental, né? Já para os cursos de pós-graduação, eu acredito que a tendência é uma combinação com muita aula virtual, né? E, obviamente, tem aulas de laboratório, tem experimentações, isso não vai ter outro jeito, né? É campus mesmo, né? Vai para o ambiente escolar, né? E assim como tem professores também com dificuldade de se adaptar à aula à distância, outros não, né? Então, essa avaliação, esse processo é que nós vamos ter que ter muita sensibilidade nos próximos anos. Mas, como falou a professora Denise, 2030 será muito diferente de 2019. Né? E como será 2030, nós não sabemos. Agora, nós precisamos estar atento a esse novo mundo, né? Um novo mundo, né? Mas a esse ambiente que os jovens, que as crianças já estão crescendo dentro dele, construindo todo o seu processo de aprendizado, né? Dentro
um misto entre o mundo real e o mundo virtual. A gente tem que entender esse processo e construir soluções para isso. Não é tarefa fácil, né? Infelizmente, nós estamos num momento ruim, até do ponto de vista do debate democrático no Brasil e das condições de você estabelecer um debate mais amplo, né? Quando se tem ameaça à posse do reitor eleito, querer mudar a regra da eleição para reitor, intervir na autonomia do ambiente educacional, você tem um corte aí no ambiente do debate em si, né? Nem, tipo assim, o cara é dono do campo, ele tira a bola, tira a rede, tira o uniforme e acaba o jogo, né? Então, esse é um problema que é o ambiente que nós estamos vivendo aqui no Brasil atualmente, mas isso passa, né? E eu acho que a gente também é mais um aprendizado, né? A gente construir os processos tanto do ambiente democrático, o ambiente da autonomia, como a capacidade de ouvir e fazer síntese do que é a educação pós-pandemia e em meio a essa virtualização das relações. Quer que eu comente um pouco sobre a questão do Anderson, que fala do Palácio? Eu morro de saudade, né, Anderson, do Palácio. Durante esses 18 meses, eu não deixei de estar presencialmente na universidade em momento algum, com toda a segurança, mesmo antes da vacina, eu continuei, vocês imaginam, né? Porque estar reitora no momento de pandemia, o Rafael sabe o que é isso, né? A gente não pôde ficar definitivamente muito isolado, não, né? Inclusive, a gente precisa ir a Brasília em alguns momentos. O Celso Pancera sabe disso também, né? O nosso movimento ele é importante e foi mais importante ainda porque a gente precisava de orçamento suplementar. A UFRJ tem 9 unidades hospitalares. Nós criamos estruturas que antes não existiam para fazer diagnóstico, né? O centro de triagem diagnóstico não existia na universidade. Já atendeu hoje mais de 70 mil pessoas. A gente ajudou Maricá a implantar. Tenho muito orgulho, né, de dizer que a UFRJ ajudou no município de Maricá a implantação do teste molecular, está atuando no sentido de também testar, fazer a validação de testes rápidos, assim como em Macaé. Macaé, o UFRJ já fez lá mais de 20 mil testes moleculares. Olha que beleza, né? Isso não se faz virtualmente. A gente precisa fazer isso presencialmente, e nós conseguimos testar todos os estudantes que estavam retornando para as aulas práticas e ainda não vacinados, porque houve retorno de estudantes que precisavam se formar, os internos da área de enfermagem, farmácia, odontologia, eles queriam se formar, precisavam se formar. Muitos estudantes passaram a ser arrimo das famílias, há cerca de 14 milhões de brasileiros desempregados no nosso país, né? E a gente precisa atender essas demandas da sociedade, que são, inclusive, de conclusão, né? De término de curso, para que essas pessoas possam se empregar e levar alguma forma de sustento para as suas famílias. Então, nós todos, das universidades e institutos federais, ficamos o tempo todo muito atentos. Mas, Anderson, não fui ao Palácio, e ir ao Palácio é muito importante, estar com as turmas é muito importante, e é por isso que eu não tenho dúvida que será híbrido, não será somente remoto. No básico, ele precisa ser presencial, e, como disse o Pancera, só alguma atividade complementar, remota, que é interessante. Até no final de semana, imagina, né? Você pode formar grupos agora, aqueles grupos que a gente tinha no Facebook. Eu tinha um grupo de monitores e a gente se falava pelo Facebook. Agora a gente pode se falar abrindo uma sala Zoom rapidinho. A gente manda ali no Facebook, vamos lá, vamos discutir tal questão. E a gente abre uma sala Zoom e discute. Esse ambiente não existia antes, então é enriquecedor, né? A gente tem mais possibilidade de interagir com os nossos estudantes virtualmente, fora do ambiente presencial, mas o presencial não vai terminar. A minha dúvida e essa dúvida é porque os cursos são muito diversos, né? Então, há cursos que têm aulas teóricas com turmas inteiras, grandes, e seminários onde a turma discute. Então, talvez essas teóricas com a turma inteira possam ser gravadas e a divisão para os seminários serem presenciais, por exemplo. Estou aqui dando exemplo, né? As práticas, obviamente, têm que ser presenciais. As discussões, os seminários,
a troca de ideias ela é muito mais rica no ambiente presencial, mas ela acontece em alguns momentos, né? Muitos dos nossos cursos ainda são tradicionais e o professor fica ali na frente repetindo conteúdo, né? Então, esse ambiente ele faz com que a gente tenha possibilidade de nos modernizarmos, né? Eu estou, assim, querendo... Eu gravei várias aulas, né? E aí eu quero 2021.2, eu não quero mais usar aquelas aulas de 2020, eu já quero gravar de novo, porque eu não quero que os estudantes me vejam com a mesma roupa, falando as mesmas coisas. Então, eu nunca dava uma aula igual a outra, né? E eu espero que no ambiente remoto seja igual. A gente nunca vai ministrar uma aula igual à anterior no presencial e no remoto também. Então, nós, docentes, temos que ter esse cuidado, né? De não deixarmos aquelas aulas lá durante décadas como aquelas fichas amareladas. Eu sou uma professora que costumo rever sempre a matéria e sempre ministrar uma nova aula. Isso dá mais trabalho, né? Uma das aulas que eu fui gravar, vou contar para vocês, eu gravei 4 vezes, porque eu gravava quando eu vi a aula não tinha entrado, eu gravei. Aí eu gravava, eu tinha ficado ruim. Aí eu gravei e pulei, entenderam? A gente erra muito, né, no início. Mas isso foi a primeira aula. Depois, agora eu sei, quando, né, eu estou gravando a aula, eu preciso que alguém esteja sabendo se eu estou gravando. E aí, pronto, não acontece como aconteceu hoje, de eu cair e não perceber que eu tinha caído. Professora Danise, há uma lei de cerca de 10 anos que autoriza um percentual de carga horária em aulas online. Por que teve tanta resistência? E eu diria a falta de interesse em incrementar. Excelente pergunta, né? Essa foi a pergunta que eu fiz para várias pessoas. Alguns cursos, poucos, usavam aquele ambiente do ensino, porque a UFRJ tem, vocês viram, né, naquele meu primeiro, 4 cursos em ensino à distância. No ano que vem a gente faz 20 anos de EAD, são 20 anos formando estudantes com muita qualidade. Só que o ensino à distância, ele usa plataformas à distância e tem também a parte presencial. E essas plataformas, o AVA e o Moodle, eram usados para o presencial por alguns professores da universidade. Então, eram usados, mas muito pouco, né? Eu nem sei te dizer qual o percentual. Poucos cursos faziam isso. Para esses foi mais fácil. Então, houve cursos que não pararam, tá? Eu tenho que dizer para vocês, mas muito poucos. Cursos que já usavam o AVA e o Moodle que não aguardaram a agosto para começar 2021.1. As disciplinas já começaram em março e continuaram. Pouquíssimas disciplinas assim. O que a gente vai ter a partir de agora é que mais disciplinas serão assim. Então, eu não sei, eu sei que na pós-graduação na UFRJ há uma regulamentação para 20% das disciplinas serem remotas. Eu acho que o Conselho Nacional de Educação ele regulamenta, eu não sei se 20% ou 40%, não sei se o Rafael sabe isso, chega a 40%, que pode ser usando o ensino online, mas é isso, né? Menos de metade, eu acho que é 40%. Inclusive porque, para um curso de 5 anos, você veja, a gente está com 2 anos, né, de pandemia, esse foi um dos argumentos pelos quais eu disse, olha, não precisa retornar a aula teórica presencial agora, para diminuir pessoas nos ônibus e diminuir as chances de transmissão, porque nós ainda estamos dentro para os cursos de 5 anos, dos 40% que podem ser remotos, né? Então, eu, sob o ponto de vista da legalidade, eu estou bem tranquila e acho que todos os demais reitores estão tranquilos. Mas a gente precisa rever, porque talvez esse percentual aumente por demanda dos próprios estudantes. Eu espero que essa discussão seja travada com muita seriedade em algum momento. No presencial, os alunos dependem de acesso digital. A pandemia escancarou a falta de acesso tecnológico. É pensado continuar com auxílios e a obtenção de aparelhos digitais, chips de internet, etc.
Rafael quer começar dessa vez? Na verdade, assim, eu acho que na verdade, eu acabo sendo um pouco repetitivo, né? Mas eu acho que a inclusão digital está muito além dessas questões, né? Simplesmente a questão do auxílio, aparelho, chip. Eu acho que a gente percebe também uma necessidade da gente fazer uma compreensão maior do uso dessas tecnologias, né? O quanto essas tecnologias podem potencializar as nossas ferramentas de aprendizagem. Eu lembro que, quando eu dava aula de química, eu usava alguns aplicativos e a gente conseguia fazer a interação das respostas e trabalhar exatamente a análise estatística das amostras. Então, cada um fazia suas análises no laboratório, dividia em grupos, né, e às vezes até individual, dependendo da turma, cada um fazia o seu trabalho individualmente, e cada um inseria dentro do aplicativo e a gente conseguia trabalhar as ferramentas de estatística dentro da análise, daquela análise química específica, né? Eu lembro que a gente trabalhava com análise de água, análise de solo. Então, assim, existem ferramentas, né, também para complementar essa inclusão digital, que também se complementam a questão do chip e do tablet, que é essencial, né? Como eu falei, assim, a gente estuda muito a possibilidade de manter esses auxílios, né, dentro do programa de assistência estudantil, porque a gente entendeu que muitos estudantes, eles conseguem ter inclusão dentro da escola, depois eles não têm a inclusão. Então, a gente precisa ter estratégias dele poder, né, fora da sala de aula, fazer algum estudo que possa complementar essa formação. Professora Denise? Não tenho dúvida. Na verdade, nós vamos, na UFRJ, a gente vai rever há uma resolução de 2019 que rege, na verdade, toda a questão da assistência estudantil. E vamos incluir, nós vamos rever agora, até por demanda da bancada estudantil, e é importante que essa resolução seja revista para além do que está ali, né? Não só o que está ali, mas colocando novos artigos, e um deles será a inclusão digital. Isso é fundamental. Eu quero poder, a minha equipe quer poder deixar isso como legado, né? Não é possível não olharmos para essa questão que é fundamental, né? E nós, mesmo quem tem internet a cabo, né, que é uma questão que não é trivial, porque tem um monte de locais, mesmo na cidade do Rio de Janeiro, onde o cabo não chega, então não adianta dar um auxílio para a internet a cabo, porque o cabo não chega. Então, é melhor dar um auxílio com um chip de qualidade que o estudante possa encontrar um lugar para utilizar, do que um cabo que não chega em casa. Então, como eu vejo essa questão? Em primeiro lugar, esse auxílio que vem da verba da assistência estudantil, ele tem que ser garantido e mantido. Ele, na verdade, o Ministério da Educação deveria suplementar a verba de assistência estudantil para a conectividade, para a inclusão digital. Vou lutar por isso, embora a gente tenha lutado muito, mas o que a gente tem visto é corte, né? A gente não tem visto sequer recomposição do nosso orçamento com relação a 2020, que dirá com relação a 2018. Então, a gente tem visto cortes progressivos, infelizmente, inclusive em 2021, na assistência estudantil, por mais assustador que isso seja, né? Então, na UFRJ, nós optamos não só por não cortar a assistência estudantil, mas também para destinar parte dos recursos para a inclusão digital, e eu quero incluir na resolução para que isso se perpetue para além da minha gestão. É fundamental, como eu disse, garantir a equidade no ambiente acadêmico, né? Mas, para garantir a equidade, além, né, a gente sabe que não é só o acesso, não é só o chip, não é só o equipamento, é também a questão relacionada ao ambiente de estudo. Então, no meu mundo ideal, eu gostaria que houvesse um novo programa nacional, como houve aquele programa de reestruturação e expansão das universidades federais, o REUNE, que houvesse um programa de reestruturação das universidades para essa nova modalidade, que é a modalidade híbrida. E o que deve estar nesse programa?
a adaptação das salas de aula para o ambiente remoto, ou seja, a gente tem que rever todas as redes de internet das nossas instituições, não só a rede física, mas também a rede sem fio, e temos que ter salas de estudo que funcionem, por que não sonhar 24 horas? Salas de estudo, os nossos ambientes de biblioteca, eles hoje são bibliotecas, muitas fecham antes dos cursos noturnos terminarem, né? Sequer ficam até as 10 da noite, porque nós temos uma série de dificuldades para manter essas bibliotecas abertas. Mas mais do que bibliotecas, salas simples de estudo, onde haja computadores com rede fixa, com wireless de qualidade, e que o estudante possa ficar ali num lugar de estudo que só seja proibido dormir. Ele só não pode dormir. Ele pode fazer lanche, ele pode acessar a internet, ele pode abrir o caderno dele, ele pode fazer grupo de estudo, uma sala de estudo. Então, esse programa, né, de inclusão digital e de inclusão efetiva no ensino superior, porque o que está acontecendo é que nós lutamos pela inclusão da população mais vulnerável, mas nós não estamos garantindo a sua permanência, porque nós estamos perpetuando no ambiente acadêmico todas as desigualdades que existem fora do ambiente acadêmico. E eu, sinceramente, acho que a gente tem que lutar para que isso não continue assim, né? Nós todos unidos, a pandemia vai passar e a gente precisa lutar por isso, né? Porque incluir não é colocar para dentro de uma festa, é chamar para dançar, né? A pessoa precisa poder dançar. E a gente tem um grupo dos nossos estudantes que foi chamado para a festa, mas que está sentado num canto, olhando para baixo, cabisbaixo, porque não consegue ter internet de qualidade, porque precisa trabalhar, porque não consegue caminhar no seu curso, por várias questões, sequer tem, hoje em dia, a possibilidade de pagamento do seu transporte, porque não tem sequer o bilhete único. Então, incluir é tudo, é dar acesso, mas também dar a possibilidade de permanência. E a permanência é para além do auxílio em dinheiro, é auxílio também em infraestrutura, uma infraestrutura que uma parte dos estudantes não tem na sua casa. Então, nós devemos garantir essa infraestrutura nas nossas instituições. Eu espero que a gente consiga fazer isso no futuro breve, que não demore muito, que não demore até 2030, viu, Pancera? Antes de finalizar, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Eu queria falar, primeiro agradecer a vocês, Maria Eduarda, pela oportunidade, né? Também ao Rafael, a gente conversar aqui, a professora Denise, que é parceira de tanto tempo também. Como ela falou, lá em Maricá nós instalamos, a FRJ ajudou a gente a montar o LACEN lá, que foi muito importante durante o período mais duro da pandemia, né? Capacidade de até 300 testes de PCR por dia, foi muito importante. E agora estamos avançando num grande laboratório de pesquisa na área médica, né, que está bem avançado, né, que será, vamos dizer assim, um core facility, uma espécie de um parque tecnológico na área médica que a UFRJ está ajudando a gente a formatar esse processo. A professora Denise participou das reuniões com a gente, né? Estamos bem avançados naquele processo, né? Então, acho que a gente fazer esse resgate, Maria Eduarda, que mesmo com a pandemia mostrou algumas coisas, que o território é muito importante. O território é fundamental e que as pessoas têm que se apropriar do território e fazer dele a estruturação da sua vida e trabalhar para a permanência da sua cultura, do seu modo de viver, porque a globalização ela é inevitável, ela é um processo mundial, e vocês em economia estudam bastante sobre isso, mas está claro, né, que a aldeia ainda é fundamental num momento de crise como esse, né, o território onde a gente vive, onde a gente passa o nosso dia, estão nossos familiares, nossos amigos, nosso clube, nossa igreja, nossa escola, né, ele é fundamental para a integração e a sobrevivência e o bem-estar de todos, né? Acho que essa questão do ensino remoto, do ensino virtual, do ensino híbrido, está só começando. Surgirão tecnologias, com certeza, disruptivas,
que usem menos banda de internet, que facilitam a transmissão das aulas, né, a gravação das aulas, a interação entre aluno e professor. Isso é um processo que vai acontecer, a gente tem que estar atento a isso, né? As universidades, né, os institutos federais são um locus importante para pensar esse conjunto, porque eles reúnem o fazer educação com o conhecimento técnico, com as engenharias, né, com as áreas biológicas, ou seja, para fazer junção de pensamento nas mais diversas áreas de uma forma bastante ampla do debate, né? E para a gente desatar esse nó e ver qual a saída em 2030, né? A gente ter em 2030 algumas soluções já colocadas. Para 2030, o que é esse número mágico, né? E que a professora Denise falou, né? Essa época mágica. Eu gostei da frase, né? 2030 com certeza não será igual a 2019, com certeza não será. Né? Muito obrigado a todos, obrigado ao pessoal, ao diretor de graduação do Instituto de Economia da FRJ, Alexandre Lane, professor que fez a abertura, a todos aí do centro acadêmico, Maria Eduarda, né? Pela oportunidade, estamos à disposição de vocês, e um abraço aí do Rafael e da professora Denise. Um prazer falar com vocês, né, sobre esse interessante debate. Bom, também queria muito agradecer aí o convite, a possibilidade de estar aqui. Gostei bastante. Acho que esses espaços são espaços que a gente consegue captar, né, um pouco dessa essência de todos os estudantes que estão no momento de dúvidas e dos próprios servidores, das pessoas que acompanham aqui a gente. É importante a gente refletir sobre essas possibilidades, né? E eu acho que a gente está num momento que foi um momento de muita dor, um momento de muita angústia, um momento de muito medo, mas eu vejo uma esperança de um horizonte melhor, de uma construção melhor, de coisas melhores que a gente vai ter que ter aprendido, né, nesse pós-pandemia. Seria muito triste se a gente tivesse vivido tudo isso e a gente não pudesse aprender algo novo e tentar transformar a nossa realidade. Eu acho que esse momento fez a gente perceber isso. Então, que a gente possa ter uma educação cada vez mais emancipatória, inclusiva, né, que pense na transformação do indivíduo da sua forma mais plena. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar nas nossas instituições, sejam de pesquisa, de ensino, e que a gente possa avançar cada vez mais. Então, eu queria mandar um abraço grande, sempre é um prazer, né, estar com duas figuras hipercompetentes, e que tem uma visão que nos inspira. Então, Denise e Celso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e aprender com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Maria Eduarda, pela moderação, todos os estudantes do CA de Economia pelo convite para estarmos aqui nesse debate muito importante sobre o futuro da educação e a inclusão digital. Vocês, estudantes de economia, sabem que vocês vão discutir muito durante o curso a tal da economia sustentável, né? E há quem questione se é possível, né, essa questão da sustentabilidade. Eu tive a oportunidade de representar o FRJ no Fórum de Hamburgo. São coisas que acontecem, né, no nosso país e que a maior parte da população nem sabe, né? Então, o Fórum de Hamburgo ele reúne 45 universidades do mundo. Dentre essas 45 universidades, 3 brasileiras, a Unicamp, a USP e a UFRJ. Né? Isso não é muito divulgado, mas nós somos uma instituição muito respeitada internacionalmente. Aliás, não só essas 3, né? Todas as instituições públicas brasileiras são muito respeitadas internacionalmente, porque são aquilo que eu falei, né? O locus da produção de conhecimento no nosso país, que está entre os 15 maiores produtores de conhecimento do mundo. Embora esse conhecimento ainda não se transforme naquilo que a gente quer, que é emprego e renda para a nossa sociedade. Mas, então, nesse Fórum de Hamburgo, eu tive assim, um grande prazer de assistir a Esther Duflo, que foi prêmio Nobel de Economia, aquela jovem
francesa, radicada nos Estados Unidos, né? Ela trabalha no MIT, e ela deu uma palestra assim, sensacional. Eu quero aqui deixar para vocês essa dica de procurar a Esther Duflo no YouTube e as suas conferências. Essa conferência foi brilhante. Quando ela terminou a conferência, a impressão que eu tinha é que ela merecia o segundo prêmio Nobel pela conferência que ela ministrou sobre mudanças climáticas, né? O fórum esse ano foi sobre mudanças climáticas, mas não sobre as mudanças climáticas, sobre o papel das universidades justamente no combate às mudanças climáticas. E a Esther Duflo, transformando uma enorme conferência numa única frase que me impactou, pelo menos a mim, ela disse o seguinte, que apesar de todos os avanços tecnológicos, né, de estarmos aqui devido aos avanços tecnológicos, né, nesse ambiente remoto, o que vai mudar o mundo para melhor neste século é a mudança de comportamento. Então, por favor, que cada um de vocês reflita sobre o que ela disse, porque nós precisamos, nós todos seres humanos, desse olhar sobre a humanidade, sobre o que é ser humano, sobre como transformar para melhor as vidas humanas, sem perder de vista que a gente precisa cuidar do planeta, senão nós vamos nos autoextinguir. Então, as nossas mudanças são, sim, comportamentais e elas precisam acompanhar as mudanças profissionais que virão, né? A inteligência artificial está aí, já está aí, está mudando a medicina, está mudando a economia, está mudando a engenharia, está mudando todas as profissões que agora já começam a ser aquelas profissões do passado, aquelas profissões do século passado. Então, quais são as profissões do futuro? Precisamos, mais uma vez, né, terminando e falando que nós precisamos nos adaptarmos, né? Essa capacidade de adaptação ela vai ser mais importante, talvez uma das características mais importantes dos seres humanos desse século. E a gente tem escutado muito a palavra resiliência, né? Fomos resilientes, temos que ser resilientes, temos que prestar atenção, porque ser resiliente é importante, né? A resiliência, esse conceito de resiliência, nele está embutido a capacidade que temos de nos modificarmos enquanto não podemos retornar para aquele local de onde saímos. Isso acontece com o elástico, né? Quando você puxa o elástico, depois solta o elástico, ele volta para o mesmo lugar. Nós precisamos ser mais do que resilientes, né? Quando eu falo em adaptação, é porque quando a gente se adapta, não necessariamente a gente volta para o lugar de onde a gente partiu, viu, Celso? Por isso, eu acho que a capacidade de adaptação ela é mais importante do que a capacidade de ser resiliente, porque nós não voltaremos para 2019 de forma alguma, né? Houve uma mudança, houve uma ruptura, ela foi, sim, dramática, tem causado muitas alterações psicológicas, a gente tem visto a saúde mental afetada por isso, né? Porque nós não estávamos acostumados a essa forma de pensar, que é pensar para um outro normal, né? No sentido de uma outra coisa, né? A segurança do ser humano depende da gente ter aquele porto seguro, né? Então, nós sabemos que quando acabar a pandemia vai voltar tudo ao normal. Talvez as salas de cinema voltem a ser salas de cinema. As salas de aula, eu temo que não voltem a ser as mesmas salas de aula. Então, precisamos ser adaptáveis. E os profissionais que nós formamos, né? Esses profissionais emancipados, muito qualificados profissionalmente, eles vão ter que ser capazes de se adaptar no mundo do trabalho, porque é a época da interação homem-máquina e o senso analítico do homem ele continua sendo muito importante para a sociedade. Então, vamos estudar, vamos construir um mundo melhor juntos, mas pensando sempre a próxima década, né? Senão, quem fica parado no mundo atual acaba andando para trás. E no país da atualidade, a gente se sente um pouco assim, né? Parado, estagnado, e a gente vai acabar andando para trás, e eu espero que a gente consiga retomar o crescimento
no Brasil, com a ajuda das nossas instituições públicas. Obrigada mais uma vez pelo convite, e eu adorei estar aqui, como sempre, com Celso e Rafael, queridos amigos. É sempre um prazer enorme estar com vocês, porque conseguimos, né, oxigenar essas ideias que vislumbram um futuro melhor para os nossos jovens. E parabéns a vocês que ingressaram na UFRJ e tenham um excelente curso. Aproveitem. Finalizando aqui, eu gostaria de agradecer novamente pela presença de vocês três e pela excelente palestra. Eu também gostaria de dar boas-vindas para os nossos calouros que entraram agora no 2021.1. E é isso, gente. Tenham uma boa noite e até. Muito obrigada a todos.